Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10 é um dos versículos mais reconfortantes da Bíblia. Ele está em quadros, músicas, tatuagens e é repetido como um lembrete de que Deus está presente. Mas e se eu te disser que essa promessa nasceu num cenário de puro terror? Para entender, precisamos voltar ao século 8 a.C. O povo de Israel estava dividido em dois reinos, o do norte, chamado Israel, e o do sul, chamado Judá. O reino do norte já havia caído diante do Império Assírio, uma máquina de guerra conhecida pela crueldade. Eles não apenas derrotavam seus inimigos, mas os humilhavam publicamente, arrancavam a pele dos prisioneiros, empalavam líderes e deixavam corpos como aviso nas estradas. E agora, o mesmo império estava avançando contra Judá. As cidades estavam sendo conquistadas uma a uma, e o medo se espalhava como fogo. Imagine viver sabendo que o próximo grito que você ouvir pode ser o de um soldado inimigo invadindo a sua casa. Foi nesse contexto que Deus falou através do profeta Isaías: "Não temas, porque eu sou contigo." Essa frase parece simples, mas é radical quando dita diante da maior potência militar da época. Não era uma promessa vazia para acalmar emoções. Era uma declaração de que o Deus de Israel estava acima de qualquer império. No original hebraico, a expressão "não temas" é al-tirá, usada muitas vezes quando Deus se apresenta ou envia alguém para uma missão impossível. Ela carrega a ideia de interromper o ciclo de medo antes que ele paralise as ações. Não é faça de conta que não tem perigo. O perigo é real, mas a minha presença é maior. E Deus continua: "Não te assombres." A palavra aqui é al-testá, que significa não olhar ao redor em pânico, não ficar atônito com o caos. Em outras palavras, não deixe que o cenário dite a sua reação. Olhe para mim. Quando Isaías trouxe essa palavra, Judá estava prestes a enfrentar uma situação humanamente sem saída. O rei Ezequias, que governava na época, receberia cartas ameaçadoras do rei assírio, zombando de Deus e dizendo que nenhuma nação havia resistido ao seu poder. A estratégia era simples: destruir a esperança antes de atacar fisicamente. Mas Ezequias fez algo incomum. Ele pegou as cartas, subiu ao templo e as apresentou diante de Deus, dizendo: "Senhor, ouve o que eles estão dizendo contra ti." E a resposta de Deus veio não apenas como livramento, mas como prova de que nenhuma ameaça é maior do que a sua mão estendida. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Sem uma única espada de Judá ser levantada, o maior império da época foi humilhado. É nesse pano de fundo que Isaías 41:10 brilha. O medo era real, a ameaça era letal, mas a presença de Deus era maior. E é aqui que muita gente interpreta esse versículo de forma superficial. Ele não é um convite para viver alienado do perigo, como se fé fosse negar a realidade. Ele é um chamado para enxergar que, por maior que seja o perigo, Deus é ainda maior. Hoje, nossas assírias assumem outras formas. Podem ser diagnósticos médicos que parecem definitivos. Podem ser crises financeiras que consomem o sono. Podem ser ataques contra a fé, pressão social ou perseguições veladas. E a mensagem continua sendo a mesma: não temas. Não te assombres. Não porque a situação não seja grave, mas porque o Deus que te sustenta não muda. A segunda parte do versículo é ainda mais poderosa. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui, Deus não está apenas prometendo companhia, mas ação direta. Fortalecer, dar capacidade para enfrentar. Ajudar, intervir na hora certa. Sustentar, impedir que você caia. A destra era o símbolo da mão de maior força e autoridade.
Quando Deus diz que nos sustenta com a sua destra, Ele está dizendo que a mesma mão que criou os céus e a terra é a mão que segura a sua vida. E é aqui que essa promessa se torna assustadora no melhor sentido possível. Se essa mão é capaz de criar galáxias, ela também é capaz de desarmar impérios e reverter sentenças. Mas se é tão poderosa assim, significa que não estamos diante de um Deus frágil ou manipulável. Estamos diante de um Deus que exige rendição total. Isaías 41:10 não é um mantra para aliviar a ansiedade. É uma convocação para alinhar sua confiança ao caráter de um Deus soberano, mesmo quando tudo à sua volta diz que você vai perder. E talvez seja isso que ele esteja dizendo para você hoje. O cenário não vai mudar para que você tenha paz. Você vai ter paz porque eu continuo sendo Deus, mesmo no cenário que não muda. Então, quando o medo bater a porta, lembre-se, a Síria pode cercar, as cartas de ameaça podem chegar, as estatísticas podem ser contra você, mas existe uma voz mais alta dizendo: não temas, porque eu sou contigo. E se Ele está contigo, nada nem ninguém tem a palavra final sobre a sua história.